Seja muito bem-vindo ao Acerto de Contas. Barack Obama e Raul Castro fizeram história. Depois de 53 anos de relações cortadas, houve um anúncio do descongelamento das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba. Depois da diplomacia, há quem diga que o mais difícil é a normalização das relações entre os dois países. Entre os maiores obstáculos estão o levantamento do embargo económico, comercial e financeiro a Cuba, tal como a lista negra dos países que apoiam o terrorismo. E depois há a questão política. Será que a abertura económica pode acelerar a abertura política? São temas para a conversa em estúdio, com as presenças de Joana Tablada de la Torre, é embaixadora de Cuba em Portugal, Pedro Duarte, editor do Económico, e Carmen Fonseca, investigadora do IPRI, Universidade Nova de Lisboa. Muito obrigada por estarem aqui neste Acerto de Contas. Senhora Embaixadora, começar por si, é um gosto recebê-la aqui, muito obrigada por ter vindo. Gostava de perguntar, por que acha que demorou tanto tempo, meio século, para restabelecer as relações entre Estados Unidos e Cuba? Muito bom dia e obrigado pela oportunidade de estar aqui convosco. É uma excelente pergunta que devemos fazer a eles. Normalmente, quando alguma coisa não tem o efeito desejado, as pessoas mudam. O objetivo sempre foi, dos Estados Unidos com Cuba, provocar um cambio de regime ou uma mudança de um sistema social, econômico e político que elas não gostam. E, de alguma maneira, ano tras ano, se foi construindo o mais abrangente sistema de sanções unilaterais que existe no mundo, porque o objetivo sempre foi o mesmo, mas a estratégia sempre foi, se não resulta tirar o comércio, vamos apertar mais. Se não resulta cortar as relações, vamos a fazer uma invasão. E, finalmente, alguém, acho que o presidente Obama merece todo o crédito por dizer o que todo mundo conhecia. A política fracassou e é tempo de mudar. Acho que isso demorou muito, com um alto sacrifício pela parte do povo de Cuba, que teve que sofrer as consequências desta política, mas é uma decisão que para todos é bem-vinda, assim que nunca é tarde. Já vamos discutir também esse embargo económico e as consequências para o povo cubano. Por agora gostava de lhe perguntar o que acha que tem Barack Obama e Raul Castro de especial? Porquê que foram estes dois homens a entender-se e não outros? É que antes de Barack Obama houve mais 10 presidentes. Como o presidente Raul estava a dizer no outro dia na Cimeira, ele diz que efetivamente, os outros 10 presidentes, ninguém teve o coragem de admitir algo que há muito tempo que a sociedade toda dos Estados Unidos estava a dizer na sondagem, que a comunidade internacional está a dizer há 23 anos, nas Nações Unidas, ano tras ano, a dar apoio à resolução cubana contra o bloqueio. Algo tem de especial e acho que é a coragem de enfrentar uma realidade, que a Guerra Fria terminou, que o mundo mudou, que a política era um erro e que é a hora de cambiar. Há ou não, Carmen, uma forte maioria nestes dois países, como diz Barack Obama, que apoia esta reaproximação entre Cuba e Estados Unidos? Bem, já agora eu gostava só de acrescentar aqui um ponto que me parece também importante, não deixando a sua pergunta de lado, mas em relação a estas características, digamos assim, do presidente norte-americano e do presidente cubano, eu creio que é importante também realçar que, embora tenham existido 10 presidentes norte-americanos entretanto, mas houve só uma mudança do lado cubano. E, portanto, eu creio que isso também pode ser um ponto importante para se perceber porque é que o restabelecimento das relações diplomáticas ocorreu agora com Barack Obama e Raul Castro e não ocorreu antes, quando estava Fidel Castro na liderança cubana e, portanto, o que é que Raul Castro tem que Fidel Castro não tem? Sim, bom. Hoje eu queria añadir uma coisinha. Raul Castro iniciou um processo de abertura que não foi feito por Fidel Castro e, portanto, isso também, perante a comunidade internacional e perante os Estados Unidos em particular, teve alguma influência, para além depois de algumas questões também que se podem prender com o momento, digamos assim, em que
em que este ato aconteceu com as situações de política interna, com as situações económicas, quer dos Estados Unidos, quer de Cuba, quer de todo o contexto, da América Latina. Relativamente à sua pergunta, de facto, do lado dos Estados Unidos existe, e do Congresso em particular, e por isso é que o embargo comercial não foi ainda levantado, existe um menor apoio ao restabelecimento das relações diplomáticas, portanto, que foram restabelecidas, que foram anunciadas em dezembro, portanto, no final do ano passado. Do lado cubano, essa abertura é vista com mais bons olhos, se quisermos utilizar esta expressão, especialmente porque o cidadão comum cubano percebe que poderá ver as suas liberdades alargadas, estar inserido em todo outro contexto, beneficiando, por assim dizer, desta aproximação com os Estados Unidos. Pedro Duarte, há muitas questões já aqui em cima da mesa. Porquê meio século? Meio século é bastante óbvio, se insere-se no contexto da Guerra Fria. Porque ao início da Revolução, Cuba não estava realmente alinhada. O antigo presidente Fidel Castro não tinha exatamente uma ideologia determinada para onde ia. Mas quando assume o poder, os Estados Unidos, que tinham muitos interesses na ilha, rapidamente recebem um influxo de pessoas que fugiram politicamente dessa ilha, muitos deles com bastante dinheiro, que se refugiaram na Flórida. E a partir daí os Estados Unidos assumem uma posição de hostilidade para esse governo. Isso obrigou o presidente Fidel Castro a voltar-se para o único país que podia opor-se aos Estados Unidos, que foi a União Soviética. A partir daí, Cuba passa a alinhar-se com o sistema socialista soviético e os Estados Unidos enquadram-na no seu quadro de inimigos. E isso vai durar. E esse é um dos grandes problemas. Como dura tantas décadas... Depois do colapso do exato, mesmo depois do colapso da União Soviética, a questão cubana torna-se uma parte integral da política dos Estados Unidos. Já não é só uma coisa que se vê só pragmaticamente, mas torna-se integral para a questão da eleição de vários políticos americanos. Os cubanos que se radicaram nos Estados Unidos já tiveram filhos, já tiveram netos, e muitos desses netos até já estão na política. Aliás, vários dos que nós vemos agora a concorrer para a presidência dos Estados Unidos já declararam, como Marco Rubio, é filho de cubanos. Ted Cruz também tem alguma ascendência cubana. E todos estes cubanos são, acima de tudo, a principal força motriz que não quer uma aproximação ao regime cubano. Eles são um grande obstáculo e é uma razão muito importante para eles bloquearem qualquer aproximação a Cuba. Isto tem a ver com o facto, porque neste momento os Estados Unidos estão a falar como duas cabeças. Um lado é o presidente Obama, que reconhece o problema, que não está a funcionar a aproximação e quer aproximar-se a Cuba, e outro o Congresso, que é dominado pelos republicanos, que não aceita qualquer espécie de abordagem a Cuba e está apostado em bloquear qualquer coisa que o presidente dos Estados Unidos faça. E a razão que isto envolve-se está muito ligada à política interna americana. Porquê? O número de cubanos existentes nos Estados Unidos, quer descendentes, quer cubanos de origem, que já estão um pouco velhos, está, acima de tudo, concentrado na Flórida, no estado da Flórida. Não é muito numeroso nos Estados Unidos em si, mas no estado da Flórida, entre a comunidade hispânica, é numeroso. Regra geral, os republicanos na comunidade hispânica não conseguem votos. É a comunidade vota, regra geral, pelos democratas. Ora, na questão cubana, como os democratas, com Obama, comprometeram-se a abrir com Cuba, hostilizaram essa comunidade. Os republicanos, assumindo uma posição de bloqueio ao acordo, têm o apoio dessa comunidade cubana. O que é importante. Porquê? Porque os Estados Unidos, que estão-se a preparar para uma eleição presidencial já em 2016, o estado da Flórida é extremamente importante para os resultados das eleições presidenciais americanas. Tem 27 votos no colégio eleitoral e é um dos que se chama swing states, ou seja, que pode ir tanto para os republicanos como para os democratas. Normalmente, os democratas, nestas últimas eleições, têm conseguido esse estado, que tem sido muito importante para a sua vitória, porque contam, entre outras coisas, com o voto latino. E o voto latino em Cuba, na Flórida, tem muita importância pelo voto dos imigrados cubanos. Ora, os republicanos bloqueando, conseguindo o voto cubano na Flórida, têm a hipótese de ficar com o estado da Flórida e isso permitir-lhes eleger um presidente em 2016, pelo que há todo o interesse dos políticos republicanos que dominam o Congresso em bloquear por completo e não deixar que Obama avance
com um acordo para desbloquear as relações com Cuba. Temos o enquadramento certo para continuar com a conversa, Joana? Duas coisinhas. A primeira, sobre a posição de Cuba. É importante deixar claro que Cuba sempre esteve a favor das relações normais com os Estados Unidos. E é um elemento que foi defendido por Fidel Castro e foi continuado por Raúl. O que mudou não foi a atitude de Cuba frente aos Estados Unidos. Durante muito tempo estás a ouvir os discursos de Cuba de queremos uma relação civilizada, de queremos uma relação normal com os Estados Unidos, devemos e podemos cooperar em tudo o que seja de interesse mútuo. Nesse sentido, acho que por isso foi que eu disse, o que mudou foram elas, porque a nossa posição, como dizia o Duarte, sempre foi, não foi hostil aos Estados Unidos. Foram elas que expulsaram artificialmente a Cuba do hemisfério ocidental de uma maneira brutal, só porque a Revolução Cubana afetou importantes interesses econômicos dos Estados Unidos com uma reforma agrária que hoje seria considerada uma reforma agrária burguesa. O Banco Mundial hoje recomenda aos países do terceiro mundo reformas agrárias muito mais radicais que aquela que foi implementada em maio de 1959. Só que aquele mundo era outro. E para um país que não há outro conflito que marque mais o relacionamento entre Cuba e Estados Unidos há mais de 200 anos, que a pretensão dos Estados Unidos, seja porque somos uma ilha pequena, muito próxima no sul dos Estados Unidos, seja pela história da Guerra de Secessão, seja pela história da famosa Guerra Cubano-Espanhola, que eles chamam hispano-norte-americana, e fomos nós que ganhamos a guerra, sempre tiveram, e ainda, infelizmente, têm, essa certeza de que Estados Unidos tem algum direito a influir na situação interna, no desenvolvimento e na visão estratégica de como deve ser Cuba. Joana, e isso sempre marcou-nos profundamente. E ao ser uma revolução independente, que de alguma maneira tem como propósito fundamental retomar o controle de nossos recursos naturais, 70% das terras cubanas eram dos Estados Unidos. Eletricidade era dos Estados Unidos. As comunicações, na água, era tudo. Éramos uma neocolônia total, com nenhuma possibilidade de sair em frente soberanamente. E elas, naquela altura, Cuba ofereceu, por exemplo, um dos tópicos mais duros desse processo que tu mencionavas, que vai ser difícil, de normalização, que são as nacionalizações. Muito pouca gente conhece que Cuba ofereceu indenização e compensação às companhias norte-americanas, como oferecemos a todas as outras grandes empresas que foram nacionalizadas, porque foi um processo que a Corte Suprema de Estados Unidos certificou como um processo dado dentro do enquadramento do direito internacional daquela época, em um famoso caso que se chamou Sabatini contra a caña-de-açúcar cubana, que nós ganhamos. Mas hoje, todas as empresas que foram nacionalizadas em Cuba de outros países têm investimentos em Cuba. Estamos a falar de Nestlé, estamos a falar de empresas de Alemanha. Assinamos Sum Lumps Agreements, não sei como dizer isso em português. Acordos de compensação com outros países que foram afetados. Estados Unidos rejeitou porque Bay of Pigs parecia como uma solução muito mais próxima. Joana, devo entender então das suas palavras que não alinha com outros observadores destas matérias que acreditam que neste momento Cuba só aceitou esta aproximação aos Estados Unidos por causa da crise na Venezuela, por uma questão de sobrevivência. Para nada. Estamos a falar de uma política de sabedoria histórica e estamos a falar de dois países que estamos muito próximos. E o estereotipo é um estereotipo muito fechado. Mas uma pessoa que chega a Cuba vai ver que em Cuba não se queimam bandeiras estadunidenses, que não há ódio a Estados Unidos. E para precisar, acho que foi muito importante o que Duarte diz sobre o processo político, de como o tópico de Cuba chegou a convertir-se o único tópico de política exterior que era totalmente, 100% marcado pela política interna. E aqui eu vou fazer a pergunta contrária. Por que foi que mudou agora? Não porque não mudou antes. Por que foi que mudou? Porque mudou a imigração cubana.
Há 5 anos que 400.000 emigrados cubanos vão a Cuba todos os anos a visitar a sua família. Há mais de 15 anos que Cuba começou um processo de normalização das relações com sua emigração. Há uma mudança tremenda e pela primeira vez, hoje, uma aspirante à Casa Branca como Hillary Clinton, o seu primeiro livro de campanha, o único capítulo que foi publicado, qual foi? Aquele onde ela diz, eu pedi o presidente Obama tirar o embargo. Detrás disso não há uma ação de caridade. Há um cálculo político puro e duro de que pela primeira vez as contas em Florida são diferentes. Não ganha mais a Florida quem esteja a favor do embargo. A maioria da imigração cubana votou por Obama quando em 2008 foi o primeiro candidato que chega a pequena Havana e diz, se me eligem presidente, vou devolver o direito a visitar a sua família. Se me fazem presidente, vou permitir as remessas para Cuba. Se me eligem presidente, vou permitir os voos diretos para Cuba. E hoje temos mais de 70 voos por semana. Não há outro aeroporto mais ocupado no mundo hacia Cuba que Miami. Muito bem. Carmen, o que é que muda depois daquele aperto de mão a que o mundo assistiu? O que é que muda depois daquele encontro que muitos já consideram histórico e depois de 2 anos de negociações em silêncio? O que é que já mudou? Bem, acima de tudo, muda o estado, digamos assim, o estado das relações entre os Estados Unidos, e Cuba. O que já mudou, que a senhora embaixadora já referiu aqui alguns aspectos, mas eu creio que, não sei se a visão será demasiado pessimista, mas que ainda há muito para ser feito. Ou seja, este aperto de mão é um primeiro passo. O restabelecimento das relações diplomáticas, como o próprio nome indica, exatamente, são primeiros passos para aquilo que pode ter, como eu há pouco dizia, um impacto direto na vida do cidadão cubano. Mas a Guerra Fria acabou ou não? Vira-se a página ou não? Completamente, quer dizer, penso que em relação a isso... O assunto está arrumado. Em relação a isso o assunto está arrumado. Aliás, isto era, creio que, o único assunto pendente, a única questão que estaria por resolver na região. Agora, aquilo que eu também penso que é muito importante e que, de certa forma, ficou... que foi aqui, que tem sido aqui mencionado e que se pergunta também então, face a esta aproximação entre os Estados Unidos e Cuba, qual vai ser o impacto para a política norte-americana para a região? E eu penso que um aspecto que tenha sido aqui referido e que me parece que é importante é que a questão cubana é essencialmente, no caso da política norte-americana, uma questão de política interna, não necessariamente uma questão da política externa norte-americana. E, portanto, é difícil associar alterações ao nível da política norte-americana para a região a partir da alteração, a partir desta reaproximação cubana. Portanto, a aproximação a Cuba não significa uma alteração absoluta no paradigma norte-americano para a região. Portanto, existem essencialmente políticas bilaterais com alguns países, mas não podemos dizer que os Estados Unidos têm uma política consolidada, coesa para toda a região, ou que, com o facto de haver uma maior aproximação a Cuba, isto significa que agora a América Latina passou a ser uma prioridade na política externa norte-americana. E, portanto, eu creio que estes são alguns pontos que poderão avançar, com o avançar também da aproximação entre os Estados Unidos e Cuba, para além depois de todos os outros aspectos, quer ao nível político propriamente dito, quer ao nível comercial e económico, mas isso é o que ainda está para vir depois desta aproximação. Sim, aliás, uma das coisas que teremos que ver exatamente é o que é que acontece daqui para a frente. Porque uma coisa que nós já sabemos é que, politicamente, dominando isto pela política interna americana, se em 2016, por agora, o Congresso vai bloquear qualquer tentativa que Obama tente de retirar o embargo ou de conseguir alguns avanços, ou seja, políticas de grande dimensão. Se em 2016 ganhar um republicano,
A política basicamente será toda voltada para trás. Se em 2006 ganhar um democrata, continua a ter um Congresso republicano, pelo que termos de esperar pelo 2018 para ver se isto desencrava ou não. O que é que se pode fazer entretanto? Muito se pode fazer. Muito. O Presidente Obama tem várias Portanto, esses são os riscos à partida, não é? É o são facto as de... garantias. São as garantias. Portanto, se em 2016 tivemos um republicano, tudo aquilo que foi feito pode ser travado ou mesmo anulado. Sim, eu tenho uma visão diferente. É possível, mesmo porque Obama, como sendo o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, tem estado a tentar fazer uma mudança completa do que era a visão de Washington do mundo desde há muitos anos, e não é só desde os anos 50, desde antes. Vê-se isso na alteração de relações com Israel, que muito enforceu Israel. Israel mostrou o seu domínio quando o primeiro-ministro israelita foi ao Congresso para desdizer Obama e dar instruções ao Congresso para fazer o contrário, no caso das relações com o Irão, e mesmo tem a ver com as relações nucleares com o próprio Irão, que o Obama está a dizer que é preciso um acordo, contra exatamente a política toda americana anterior, e com o Congresso a dizer que não vai aceitar isso. Ora, mas em relação a Cuba, o que é que o Obama pode fazer? Uma coisa que pode é usar as ordens executivas, que neste momento é basicamente como ele tem estado a governar, acima de tudo relativamente a Cuba, para retirar o que ele pode retirar através das suas... Uma coisa que poderia, por exemplo, é tentar eliminar a lista negra. Os países que apoiam o terrorismo, o Obama eliminou. Foi no início desta semana. Retirou Cuba. Foi mesmo ontem, precisamente. Mas, por exemplo, as punições que existem a empresas estrangeiras que fazem negócios com Cuba, que até agora são colocadas também em listas negras americanas, o Obama pode retirar isso. E vai retirar, quase certeza. Pode, como está a fazer, levantar vários bloqueios às viagens, como fez. Pode abrir ainda mais o número de mercadorias que podem ser negociadas com Cuba, mas não levantar o embargo, porque há coisas que necessitam de aprovação do Congresso, outras precisam do apreende. E o que ele poderá eventualmente fazer é uma cópia do que fez agora com o Irão, que é tentar negociar com o Congresso para conseguir que eles tenham uma palavra a dizer num acordo futuro e tentar já avançar com o acordo com Cuba, mas envolvendo o Congresso, ou seja, dando-lhes na prática um direito de veto sobre a situação. Isso poderá eventualmente fazer avançar e melhorar um acordo sem esperar pelas eleições. Ou seja, tentamos esperar até 2018 para conseguir qualquer coisa. Portanto, esses são os passos que Obama pode dar neste momento sem esperar pelo Congresso. Tem autoridade, tem o poder para poder fazer isso. E sabe pouco ou já é bastante? Pode ser muito mais que isso. É bastante. Mas o vital para Cuba necessitará, obviamente, da aprovação do Congresso. Já vamos ao embargo. Por agora, Joana. O Obama pode... tranquilamente, eu conheço muito bem a lei dos Estados Unidos contra Cuba, porque eu fui 20 anos subdiretora dos Estados Unidos em Cuba. Obama pode tranquilamente vaciar de conteúdo o embargo, tudo menos 4 coisas. Esvaziar de conteúdo. Vaciar de conteúdo, com declarações executivas. Obama pode permitir hoje ou amanhã que Cuba possa utilizar o dólar em suas transações internacionais. Só precisa uma assinatura, não precisa de apoio nenhum do Congresso. Obama pode permitir que o Banco Interamericano de Desenvolvimento conceda créditos ao único país do hemisfério ocidental que não recebe crédito, que é Cuba. Obama pode permitir que todo o sistema financeiro que foi construído depois dos acordos de Bretton Woods possa prestar créditos a Cuba, como fiz com Vietnã em 1995, antes de assinar as relações. Só precisa uma lei executiva. Cuba é o único país do mundo que não recebe créditos do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional e de qualquer organização financeira onde Estados Unidos tenha um controle importante das quotas ou ações. Isso é decisão executiva. Obama pode permitir que os barcos que hoje transitam hacia Cuba cheios de mercadorias e alimentos de Estados Unidos por uma lei que se aprovou em ano 2000 para vender excedentes de agricultura a Cuba, não retornem vazios, o que é uma humilhação para Cuba. Pode permitir que Cuba venda produtos e mercadorias de Cuba a Estados Unidos, que hoje estão proibidos. Não precisa de uma lei de Congresso para permitir. Obama pode permitir que Europa tirar tudo o que é menos uma. Menos uma pode permitir tirar quase tudo o que é o componente extraterritorial do bloqueio, que hoje constitui uma coisa imoral, porque ela está a fazer decisões executivas que favorecem as empresas estadunidenses, mas está intacto tudo o que é o bloqueio para a Europa.
Então, na altura de 1997, quando então o secretário da União Europeia era o comissionado Leon Brittan, um britânico. Eu me lembro porque eu estava a trabalhar em Washington. Chega a Washington, quando se aprova Helms-Burton, e diz: tu podes cortar tudo o comércio entre Cuba e Estados Unidos, mas não podes obrigar os países da União Europeia que têm relações diplomáticas normais com Cuba, que têm empresas com interesses em Cuba, a ser prejudicadas. E há muitos casos apresentados pela União Europeia, agora menos, ainda não sei porquê, de protesta ante a WTO pela extraterritorialidade do bloqueio, pelas sanções a terceiros. Eu acho que é um momento para a União Europeia de fazer uma revisão bilateral com os Estados Unidos e dizer: muito bem, agora as companhias de telecomunicações dos Estados Unidos podem vender a Cuba, que são algumas das medidas novas, positivas, para melhorar as coisas. E porque ainda há sanções para o Banco Commerzbank de Alemanha há só 3 semanas, porque o BP Paribas da França teve a multa, se diz multa, multa, mais lucrativa da história. Não uma multa, é um acto de pirateria. 7.000 milhões, 4.000 deles regalados à cidade de Nova York, que foi uma nova modalidade toda de embargo, utilizar o embargo como uma forma de enriquecimento para Estados Unidos. Joana, tudo isso não precisa. Te vou dizer as únicas 4 coisas que o Congresso, que dependem hoje do Congresso. Por supuesto, decretar que o embargo terminou é uma lei do Congresso que precisa. A segunda, permitir turismo a Cuba de Estados Unidos, só o Congresso pode fazer. 3, permitir o comércio de subsidiárias estadunidenses em terceiros países, por exemplo, que a Cargill em Portugal possa vender a Cuba, precisa de autorização do Congresso. Mas só isso. O demais, felizmente, os advogados da Casa Branca que negociaram a lei Helms-Burton se lembraram da Constituição dos Estados Unidos, de Hamilton, Washington, e os pais fundadores que disseram: a política exterior pertence ao executivo. E nessa mesma lei que diz não se pode, há uma vírgula que diz, exceto se o presidente dispor o contrário. Muito bem. Uma boa coisa que pode acontecer este ano: Cuba é o único país que está sujeito à lei Trade with the Enemy Act, lei de comércio com o inimigo, como a Carmen estava a dizer. É o último capítulo da Guerra Fria. No próximo mês de setembro, o presidente dos Estados Unidos tem que dizer novamente se o Trade with the Enemy Act, que é uma acta de 1917, que para o único país que se utiliza no mundo é para Cuba, se vai volver a aplicar. Porque depois de sacar a Cuba da lista terrorista, que o único propósito de ter a Cuba na lista terrorista era precisamente justificar uma política de agressão que não é sustentável já, agora fica sem argumento. Muito bem. O argumento deles tem a ver com a Coreia do Norte. Porque Cuba fala algum com a Coreia do Norte e os Estados Unidos, apesar, como estão, tecnicamente, há um armistício, não há um fim do estado de guerra com a Coreia do Norte, argumentam, pelo menos os republicanos vão argumentar, que isso é ter negociações com o inimigo. Muito bem. E é importante dizer que dentro do Partido Republicano há muitos que defendem o levantamento de embargo. O presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, que é o grupo de lobby mais forte dos republicanos, provavelmente Tom Donahue, tive uma reunião com Raul Castro em Panamá, foi a Cuba 2 vezes, tem um forte lobby de senadores, há mais de 5 projetos de lei contra o bloqueio que são bipartidistas hoje. Foram apresentados todos depois do 17 de dezembro. Senadores como Jeff Flake, senadores como Ron Paul, que é candidato a presidente, não é monolítico, já não é branco e negro. É verdade que o liderazgo republicano, pela política de eleições, mas há muitos a fazer as suas contas, porque o final, all politics is local. E o que funciona em Nova York não é o que funciona em Arizona, ou o que funciona nos estados de Arkansas, que Cuba foi o primeiro destino das exportações de arroz. Joana, e poderia voltar a ser. Depois de tudo aquilo que nos disse aqui, o que é importante perceber é de que é que serviu este isolamento a Cuba. Há pessoas que dizem que não serviu para nada, há pessoas que dizem que foi apenas um castigo, uma questão política, e hoje, se ele ainda faz sentido ou não. Há quem diga que ele é anacrónico e que não produziu nenhum resultado. Para si, Carmen.
Bem, efetivamente é como em qualquer situação de sanções, pensando na questão do embargo em particular e em todo o isolamento cubano em geral, é sempre difícil perceber se noutro contexto, se com outras condições, qual teria sido o caminho, o percurso que Cuba teria feito. Mas houve com certeza consequências. O próprio governo cubano estima em 1,1 bilhões de perdas exatamente, por causa deste embargo. Ao nível, exatamente, era isso que eu ia dizer. Ao nível comercial, ao nível económico, existe todo um conjunto de prejuízos para o próprio, para Cuba e, portanto, para o próprio governo. Depois existe um conjunto de... portanto, isso para o governo, com reflexo também na vida dos cidadãos. Depois existe a componente da liberdade, da componente democrática. Teoricamente, costuma dizer-se que é a socialização com os outros Estados que permite, que facilita também a democratização e a abertura a esse nível. Portanto, é algo que daqui para a frente nós poderemos tentar perceber se efetivamente ao nível das liberdades, ao nível da democracia, poderá também haver uma abertura em Cuba. E essa questão, Carmen, deixe-me interrompê-la só para acrescentar aqui um parêntese. É importante, há alguns observadores destas matérias que dizem que efetivamente o grande isolamento de Cuba, são outras políticas, são outras mentes, não teve que ver com o embargo económico, mas teve que ver com o próprio socialismo e com aquele regime um pouco mais fechado, que deixa pouca margem de liberdade para as pessoas pensarem e para terem iniciativas e para reclamarem. Eu não sei se acha ou não que isso também pode, de certa forma, ter prejudicado a ideia de uma Cuba para os cubanos apenas. Não exatamente, sei se acha que... porque eu creio que são dois temas ou dois aspectos que não têm que estar necessariamente relacionados. Ou seja, uma coisa é o embargo comercial e os prejuízos ao nível económico e comercial, outra coisa é o regime político, o sistema político e todas as opções políticas e as consequências que daí advêm para os próprios cubanos, embora o embargo comercial aplicado pelos Estados Unidos esteja, de certa forma, relacionado com essas opções internas da política cubana. Em todo o caso, e por isso é que eu dizia precisamente que é difícil perceber se, com a ausência do embargo, qual seria o rumo que Cuba iria ou não seguir. Mas aquilo que eu penso que também é de assinalar e que normalmente passa para o conhecimento comum, que tem a ver justamente com as políticas desenvolvidas ao nível da educação e ao nível da saúde em Cuba. Portanto, toda a aplicação e corrija-me se estiver enganada, de educação gratuita, de acesso a cuidados de saúde gratuitos são, digamos, do mal ou menos, ou seja, apesar de não existir apesar dos cidadãos não terem a possibilidade de circularem, de saírem do país livremente, portanto, de terem aquilo que para nós são liberdades adquiridas, que são direitos adquiridos, desenvolveu-se efetivamente uma política ao nível da saúde e ao nível da educação que efetivamente, beneficia... Cuba conseguiu ser, apesar deste embargo, e Pedro, se calhar aqui uma ajuda também, um polo tecnológico, um polo de biotecnologia. Vamos lá ver uma coisa, Cuba isolada para quem está a olhar do Ocidente. Exatamente. Não é bem isso que aconteceu. Uma vez Cuba colocada no campo socialista, abriu-se-lhe basicamente metade do planeta, que era todo o mundo socialista. Cuba tinha, aliás, a União Soviética fez questão, se é assim eles estão-vos a embargar, nós vamos comprar-vos a vossa produção. Comprava e a bons preços.
a produção cubana, especialmente de açúcar, café e tudo mais que era necessário. Cuba entrou no sistema económico, só que estava do outro lado do planeta, mas havia uma enorme quantidade Foi de países... Foi por isso que sobreviveu e se tornou viável. Toda essa compra deu a Cuba um enorme influxo de capitais que permitiu a Cuba desenvolver e tornar-se literalmente um modelo de desenvolvimento para a região. Toda a América Latina, sempre que se falava em saúde ou em cuidados, vais a Cuba tratar das questões, podes ir lá, porque Cuba tinha dinheiro e pôde criar um modelo de desenvolvimento que funcionava. Cuba tinha, comparativamente aos outros países da América Latina que estavam dentro da esfera de influência dos Estados Unidos, por assim dizer, estava bastante avançada nesse aspecto. Então quais foram exatamente as consequências deste embargo? As consequências que reais pode do mudar embargo agora, foi atirar Cuba Cuba para a parte leste e o que nós temos que verificar é o que aconteceu a partir de 1991, com a queda da União Soviética. Aí, Cuba, de repente, a Rússia deixa de poder comprar as exportações americanas e Cuba realmente fica cortada. Aí é que Cuba se estrangula. E os americanos começam logo a pensar, o regime de Fidel Castro em breve cairá, vamos já preparar-nos. Era uma das razões pela qual as empresas americanas não aceitaram reparações, porque estão só à espera do que eles acreditam ser a queda do regime, para pedir as empresas de volta, e a mesma coisa pela qual muitos dos imigrados cubanos na Flórida esperam, que é poder chamar de volta a si aquilo que tinha. Depois, porque lá há a questão deles, que é, querem mesmo que Cuba colapse ou não, porque isso depois obrigaria eles a reabrirem os seus, digamos, negócios em Cuba, quando já têm tudo preparado em Miami, pelo que, enfim. Mas outra questão importante foi exatamente nos anos 90, esperava-se justamente que Cuba se asfixiasse. Ora, mas o que aconteceu foi que os Estados Unidos, de repente, durante a sua única superpotência, começaram a envolver-se por todo o mundo, já estavam a envolver-se, mas envolveram-se extremamente agressivamente no mundo, o que aumentou ainda mais em 2001 por causa do ataque às Torres Gêmeas, e focaram muito o seu foco de atenções na Ásia, e na Europa e um bocadinho na África. O que é que aconteceu? Foi que vimos a partir do final dos anos 90 que muitos países na América Latina começaram, como era um foco de menos atenção dos Estados Unidos, a sair da linha de controle dos Estados Unidos. É o Equador por um lado, é a Nicarágua por outro, é a Bolívia, é a Venezuela, exatamente, como todos. Todos correram em ajuda. De repente, a América Latina começa a sair da linha americana e começa a adotar uma linha. Muitos deles são diretamente socialistas, outros não, mas muito mais amigos a Cuba, e vêm de repente trazer um novo fogo de vida a Cuba, justamente a Venezuela, justamente pela proximidade e pelo facto de, nesse caso, Chávez, que era um grande amigo, e considerava Fidel Castro como um ídolo, disse, então vou-te vender petróleo baratíssimo, não há problema nenhum, e na altura começa a dizer, de repente, agora Cuba de repente começa a estar a ganhar a América Latina e a conseguir aquilo que não conseguiu nos últimos 50 anos. Permíteme. Depois eu digo, já? Sim. E isso basicamente avançou, permitiu um pouco libertar a questão. Daí vermos agora os Estados Unidos também a voltarem a sua atenção para a América Latina. A Venezuela neste momento está a passar um pouco mais lentamente, mas pelo mesmo processo que Cuba passou há mais de 50 anos, que começa agora a sentir um fecho, um apetão ocidental da sua economia. E os outros países um pouco, embora não são tão importantes quanto a Venezuela nesse aspecto. Joana? Mira, é importante... acho que é muito importante dizer que no caso do efeito e do impacto, para mim, o máximo prejuízo, se diz, que provocou o bloqueio a Cuba foi impedir-lhe a Cuba desenvolver-se a sua máxima capacidade. Isso não é pouco. Mesmo assim, Cuba conseguiu desenvolver os indicadores sociais nos níveis que são do primeiro mundo. E não foi porque a União Soviética nos regalou o dinheiro ou a Venezuela deu. Acho que temos que dar algum crédito, mesmo com nossos erros, que não são poucos, porque estamos a falar... eu tenho que sem desrespeitar a ninguém, dizer que Cuba tem um sistema diferente. Isso não quer dizer que Cuba não tenha um sistema democrático. Cuba é um país socialista que tem uma organização de sua economia, seu sistema político, mesmo bajo uma atmosfera de pressão violenta. Qualquer órgão social, físico, psicológico, uma família que está submetida a uma pressão externa tem uma tendência imediata a procurar a unidade para defender-se
de uma interferência. Eu te estava a dizer que não havia outra coisa que marcara mais a história de Cuba que nossa luta, como foi Portugal em uma altura, a defender nosso direito a existir mesmo, independentemente e soberano. Sempre estive em causa e em perigo pela pretensão dos Estados Unidos de tomar decisões que pertencem aos cubanos ter. Dentro desse espaço mesmo de pressão violenta, que não só era econômica, estamos a falar de uma campanha internacional de propaganda contra nós, de uma altura que permite que Carmen diga aqui que os cubanos não viajem quando tem todo o direito do mundo a viajar. A única coisa que impede um cubano sair de Cuba é um visto. Há uma lei há muito tempo que mudou tudo isso. E outras muitas coisas que mudaram, porque dentro dessa mesma atmosfera de pressão, Cuba teve a maturidade de desenvolver uma sociedade onde todo mundo expressa o que quer. Joana. No ano passado, só para mencionar algum exemplo, porque tudo de direitos humanos e que a situação dos direitos humanos de Cuba poderia explicar a política é doble rasero e é hipocrisia. Estados Unidos tem excelentes relações com ditaduras, monarquias, países onde as mulheres não são ninguém, onde os jornalistas são mortos, onde os meninos são mortos no meio da rua. Nada disso acontece em Cuba. Cuba é um país que tem uma enorme segurança e não é porque seja uma ditadura, é porque tem justiça social. Temos que dar crédito ao sistema socialista de Cuba, e digo com erros, porque temos muitos problemas, eu poderia mencionar, como um grande desafio que temos, a nossa incapacidade para produzir a comida que precisamos. Cuba tem só um 3% do GDP em produtos agrícolas, algo que estou a trabalhar muito para parcerias com Portugal na área da agroindústria, porque aí não podemos culpar o bloqueio de que os cubanos tenham que importar 2.000 milhões de dólares em alimentos. Joana, estamos praticamente a terminar. Queria que muito rapidamente, para fazer aqui uma última ronda, me dissesse se acha que esta abertura e estas novas relações com os Estados Unidos podem, eventualmente, no futuro, tornar Cuba numa sociedade mais capitalista. Esse não é o nosso plano. Vou falar com total sinceridade. A nossa visão cubana, ou pelo menos da maioria dos cubanos que respaldam as políticas de seu governo, e qualquer português, e felizmente vão mais de 16.000 todos os anos que chega a Cuba, vai ver um país onde não há armas largas, onde a gente está a caminhar pela rua normalmente, onde pode ir um jornalista de RTP, como aconteceu há uma semana, e falar com a presidenta de um grupo opositor que acaba de chegar em um avião de Washington, onde foi a falar, vendo o bloqueio, voltou para Cuba, foi a uma manifestação pública contra o governo, vai para um banco na avenida mais importante de Cuba e diz: há uma grande repressão aqui. E não passa nada com ela, e continua a sua vida normalmente. Então, é diferente. Muito bem. O que nós queremos, só dizer em duas palavras, o que nós queremos é ter um socialismo que seja próspero e sustentável, onde vai haver uma abertura importante porque a economia aperta, o setor externo, mas onde o Estado vai a permanecer no setor público, que ao final é o que permite financiar a saúde gratuita, a educação gratuita, os mais importantes recursos do país. Podemos falar, se quiseres, de como é a nova lei de investimento de Cuba, de que não o que temos permite mais tempo, que não. Joana, mas fica aqui. É isso que queremos, aqui. um país que seja socialista, democrático, participativo, aberto ao mundo. E o país que ficou isolado foi Estados Unidos. Na obsessão de isolar a Cuba, Cuba terminou com 187 países com os quais temos relações diplomáticas, 125 do comércio. Fica aqui essa mensagem. Muito obrigada. Carmen, 30 segundos para terminar. O que é que pode ser o futuro desta relação? Se vai tocar ou não um assunto sensível como a política? Talvez tenhamos que esperar mais 50 anos para alcançar mudanças mais significativas, quer seja ao nível do sistema económico, quer seja ao nível do sistema e da organização política. Pedro Duarte, queres fazer futurologia para terminar? Futurologia, tudo depende dos resultados eleitorais americanos, isso já se sabe. Agora, a partir de 2018, dependerá se for os democratas ou os republicanos. Quanto ao futuro essencial do que será Cuba, Cuba, acima de tudo, tenderá e vai tentar muito alinhar-se um bocado com o modelo europeu, que é de um Estado social, por um lado democrático, mas ao mesmo tempo com grandes apoios para a população.
O grande questão será se os americanos aceitam isto ou não, porque para os Estados Unidos o Estado Social é uma das grandes guerras que há. O Obamacare, um sistema, por exemplo, fez o Obamacare, que é um modelo de apoio à segurança de saúde, que já de si é extremamente mal visto pelos americanos, por muitos americanos e pelos republicanos. Pelo que a questão é se os americanos teriam sequer um modelo social inicial semelhante ao que existe na Europa. A ver, vamos ser mais aquilo que os une ou que os separa? Pero para nós o importante é o que os cubanos querem. Muito e bem. isso é o que nós pedimos respeitar. E isso foi o que mudou. Ou pelo menos estamos a tentar mudar. Viver civilizadamente com nossos vizinhos com respeito. Muito obrigada. Senhores, muito obrigada. Pedro Duarte, Carmen, Senhora Embaixadora, Joana, foi um gosto recebê-los aqui. Fica por aqui este acerto de contas. Foi bom tê-lo desse lado. Obrigada, até para a semana.